Mãe, tá na Geografia, tchau. E aí, pessoal, beleza? Ó, só para matar os exercícios que ficaram faltando aí da aula de espelho esférico, né? Estudo analítico de espelho esférico, que é a aula 12, eu vou resolver agora com vocês exercício 2 e 3, tá certo? Eu já tenho desenhado aqui o exercício da apostila, né? Exatamente o desenho da apostila. Só fiz o cuidado aí de anotar tudo com muito critério e tudo mais para vocês, tá bom? Aí ele fala que o objeto encontra-se a 40 centímetros. Um objeto luminoso encontra-se a 40 centímetros da parede, né? Aqui tem uma parede, eu só não desenhei, e a 20 centímetros da lente, tá? E esse objeto, graças à lente, não ao espelho, graças ao espelho, ele projeta uma imagem aqui exatamente sobre a parede, tá bom? E ele pede para a gente determinar a distância focal desse espelho. Bom, pela figura, olha só o que eu consigo perceber, que este raio incidente paralelo sempre vai refletir na direção do foco. Lembrando aí uma aula anterior, né? Raio paralelo reflete na direção do foco. E este raio aqui, ó, que é o raio incidente, que está incidente e refletido um sobre o outro, quer dizer que ele está passando pelo centro, tá bom? Não preciso dessas informações para resolver o exercício, mas só para a gente aproveitar também e relembrar o que aconteceu aí nas últimas aulas. Bom, para determinar a distância focal agora, eu vou usar a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P menos 1 sobre mais 1 sobre P', né? 1 sobre P mais 1 sobre P', que foi o que a gente determinou na aula 12. Bom, aí lembrem que a distância P é a abscissa do objeto, a distância do objeto até o sistema óptico, tá bom? Então, o meu P, né, eu vou anotar aqui, P vale 20 centímetros. Já o P' é a distância ou a abscissa da imagem até o sistema óptico. Vejam, essa distância toda é o nosso P', tá bom? Cuidado para usar o 40, que aí você vai estar errando. Que 40 é a distância entre objeto e imagem. Eu quero a distância da imagem até o espelho, tá bom? Então, o nosso P' vale 60 centímetros. 60 centímetros. Substituo aqui tudo e acho foco. Acabou o problema. Um exercício tranquilo. É só para a gente praticar mesmo o que foi trabalhado. 1 sobre 60. Opa! 1 sobre 20, né? Ó, tudo bem se eu tivesse deixado 60, mas só para não perder a direção aqui. E 1 sobre 60, tá? Aí, resolvendo isso, a gente vai ter 1 sobre foco, né? O denominador tem que ser comum para fazer a soma. Eu vou pôr aqui 60. Aqui fica 3 e aqui fica 1. A distância focal, 60, estou trabalhando em centímetros as unidades, sobre 4, distância focal, 15 centímetros, tá bom? Que é indicado na letra A, 15 centímetros. Joia? Show? Mas espera aí que tem uma outra forma de resolver isso. Dá para a gente resolver também pelo aumento linear. Aqui a gente usou a equação da lente, né? A equação dos pontos conjugados. E agora eu vou usar o aumento linear. Vem aqui comigo. O aumento linear não é y' por y, que é igual a menos p' por p, que também é igual a f menos p. Pois bem, eu posso escolher trabalhar só com essa parte aqui, com esses dois membros, tá bom? E eu chego no meu problema também, porque todos esses valores são dados, exceto a distância focal. Então, para P' eu tenho menos 60, porque aqui, né, é o negativo da expressão, dividido por P, 20, é igual a F menos P. F menos P. Se eu for simplificar aqui, ó, dividir tudo por 20, sobra 1 embaixo e 3 lá em cima. Então, teremos o quê? Teremos o quê? Que menos 3F igual não, menos, né? Menos 3 vezes menos 20, tá? O menos
Um dos menos é aqui do 3, que está negativo, e o outro menos é da expressão indicada, igual a foco. Tá? Seguindo para cá. Vamos ter, então, o seguinte. Menos 3Fs, menos, com menos dá mais 60, igual a F. Tá bom? Então, 60 é igual a 4 distâncias focais, batemos no que estava ali. Ficou igualzinho, tá? Distância focal, 60 sobre 4, distância focal, 15 centímetros. Lógico que o resultado tem que ser o mesmo, é a mesma lente, é o mesmo sistema, é o mesmo espelho, é o mesmo sistema, né? Tudo igual. Aqui eu só estou mostrando uma outra forma de se resolver o problema. Tudo bem? Então agora eu vou resolver o próximo, tá bom? Me acompanhem. Olha lá, turma. Então, esse exercício está falando assim. Determine o raio de curvatura em centímetros de um espelho esférico que obedece às condições de nitidez de Gauss. Tá? Então, se obedece às condições de nitidez de Gauss, a gente pode trabalhar isso aqui. 1 sobre F é 1 sobre P, mais 1 sobre P', ou ainda, né, por obedecer às condições de Gauss, ou ainda a equação do aumento linear. A gente acabou de fazer isso. Mas só para frisar a importância dessa frase, né? Se obedece às condições de Gauss, a gente pode aplicar essas equações, tá? O que mais ele fala? E esse cara conjuga uma imagem invertida. Olha só outra informação super importante. Se a imagem é invertida, ela está de ponta cabeça em relação ao objeto, tá certo? Ela está tombada em relação ao objeto. Então, esse y tem que ser dado com valor negativo. Tá certo? Pelo fato dela ser invertida, eu sei que é negativo. E de tamanho igual a 1/3 do tamanho do objeto. Então, o meu y', vale menos 1/3, por que menos? Porque eu sei que ela é negativa. Menos 1/3 de quê? Do tamanho do objeto. Tá certo? Então, y' por y igual a menos 1/3. E a gente volta lá em cima e vê que y' por y é o próprio aumento linear. Tá certo? A gente vê que y' por y é o próprio aumento linear. O que mais ele vai falar aqui? Sabe-se que a distância entre a imagem e o objeto é de 80 centímetros, né? Então, é outro dado aí importante. Ele fala que a distância entre o objeto e a imagem é de 80 centímetros. Agora, eu preciso ter algum parâmetro para saber onde está o objeto e onde está a imagem, certo? Então, a gente vai buscar outras condições aqui no exercício. Depois que fizer esse exercício, volta lá na aula e presta atenção como todos os elementos aqui do exercício são discutidos lá. E olha como é importante a gente estar atento aos detalhes. Se o y é negativo, e eu coloquei que ele é negativo porque ele fala que a imagem é invertida, tá certo? E sempre que eu tenho objeto real, imagem invertida significa imagem real, tá certo? Então, imagem invertida significa imagem real, desde que o objeto seja real também. E agora, o que mais eu posso trabalhar? Eu sei que ela é uma imagem menor, e eu sei que ela é uma imagem real. Aí agora presta atenção que eu vou puxar a câmera para mim um pouquinho. Eu vou só parar aqui e ensinar um truquezinho para vocês. Espera aí. E aí, gente, ó, tô aqui. Na aula da semana passada, né, o Breno perguntou se tinha algum truque para memorizar isso. Aí eu rapidamente fui dar uma pesquisada e descobri que a gente tem que gostar de funk. Acho que é funk, para conseguir memorizar esse truque aqui que eu vou ensinar para vocês. Então a gente vai fazer aqui a mão do... O que eu falei? Funk? Não. Ah, sei lá. A gente vai fazer a mão aqui, ó, do rapper, né?
Estão vendo aqui? Ó, minha mão de ré para ele fazer assim. Yo! Certo? Vamos lá de novo. Vou mais para trás para vocês verem a mão inteira. Yo! Aí, ó. Pronto. Por que o yo? Porque é o seguinte. Se a gente pensar que aqui é a parte mais distante do sistema óptico, aqui é a parte mais próxima, então aqui eu estou antes, o objeto, né? Ele está antes do centro. Então ele vai formar uma imagem invertida e menor. Aqui é o meu objeto. Espera aí, como é que é isso mesmo? Só um instante. Aí eu que cabeçudo, meus dedos estavam afastados, eu não lembrava qual dedo era maior. Então vamos lá, fiz aqui, né? Yo! O objeto antes do centro forma uma imagem invertida e menor. O objeto no centro óptico, no centro de curvatura, forma uma imagem invertida e do mesmo tamanho. E o objeto entre centro óptico e foco forma uma imagem maior e também invertida. Se o objeto estiver exatamente no foco, ele não forma imagem, tá vendo que o meu dedo aqui, ó, quando eu faço yo, fica escondido. E se o objeto estiver entre foco e vértice, eu vou formar uma imagem direita, tá certo? Uma imagem direita e virtual. Maravilha, gente? Então, ó, yo! E para esse problema, vamos usar isso daqui. Eu estou formando uma imagem menor, tá certo? Eu estou formando uma imagem menor. Portanto, essa condição, o objeto está antes do centro de curvatura, tá bom? Vou fazer o desenho para vocês, vou voltar para outra câmera. Entenderam essa regrinha aqui? Se alguém não entendeu, dá um grito lá para mim no WhatsApp que eu passo de novo o truque. Olha lá, turma, então, fazendo o desenhinho para vocês aí que a gente acabou lá de falar do yo, é isso aqui, ó, meu espelho côncavo, porque só ele forma imagem real. Se fosse espelho convexo, não formaria. Vou colocar aqui foco, centro. Então, meu objeto tem que estar antes do centro. Tá certo? Raio paralelo. Nossa, né? Que relaxo. Que o desenho aqui não é tão fundamental. Desvia, passando para o foco, né? O que a gente discutiu é mais importante. E aqui, o raio que vai na direção do foco reflete paralelo ao eixo principal. Então, aqui está a minha imagem. Estão vendo? Ela é menorzinha. Então, o que vai acontecer? Essa distância é a distância entre objeto e imagem. Essa distância vale 80 centímetros. Tá certo? Essa distância vale 80 centímetros. Porém, isto aqui é o P e isto aqui é P', tá? Então, como eu vou representar 80 centímetros em função dessas duas grandezas aqui? P descontado de P' dá 80 centímetros. Vamos lá de novo. P, que é o todo, descontado de P' dá 80 centímetros. Então, fica assim, ó. P menos P' igual a 80 centímetros. Tá certo? E se eu quiser isolar aqui, eu terei que P é igual a 80 centímetros mais P'. Talvez dessa forma fique mais fácil de ver mesmo, né? Ó, P' mais 80 centímetros vai dar P. Tá certo? Bom, agora vocês olhem para o exercício e percebam o seguinte. Eu tenho esta condição aqui, eu tenho esta condição que pode ser usada aqui, tá certo? Ou melhor ainda, o que ele quer saber mesmo? Já me perdi. Ele quer saber tamanho, sabe-se que a distância. Espera aí, deixa eu ver aqui de novo. Tamanho real, sabe-se que a distância entre a imagem e o objeto é 80 centímetros. Oh, Deus do céu. Ah, determinar o raio de curvatura, né? Importante, ó. Eu deveria ter anotado isso na hora que eu estava fazendo a leitura do exercício. Ele quer o raio de curvatura, tá bom? E o raio de curvatura vale 2 vezes a distância focal. Então, no fundo, ele quer que a gente calcule a distância focal aqui do nosso probleminha, tá? Então, eu vou descobrir quem é P a princípio.
e depois eu descubro quem é pelinha, e aí a gente faz o que quiser depois, tá? A gente vai ter todos os elementos na mão. Então, eu vou trabalhar esses dois termos aqui, ó, esses dois termos. Y' por Y, a gente já viu que vale menos 1/3, que é igual a menos pelinha dividido por P, que a gente viu que vale 80 mais P, tá certo? Aqui vale 80 mais pelinha. Faço a distributiva aqui de novo, né? Vou multiplicar tudo por menos 1 primeiro, né? E somem nos sinais negativos, fica mais fácil de trabalhar. Então, eu tenho o seguinte, ó, 3 pelinha igual 80 mais pelinha. Portanto, o meu pelinha será 80 sobre 2, né? Vejam que esse cara vem negativo, então 3 pelinha menos pelinha dá 2. Chego na conclusão que pelinha vale 40 centímetros, e se pelinha vale 40 centímetros, lembra que P é 80 mais pelinha? Então, o P vale 120 centímetros, tá bom? Aí, o que vocês vão fazer? Aí, vocês vão optar agora para descobrir a distância focal, ou trabalhar isto, ou trabalhar isto aqui. Tanto faz, tá? É seu critério de escolha. Eu vou trabalhar um só aqui com vocês, tá bom? Eu vou pegar outra folha aqui, ó, que essa já está bem bagunçada, por sinal, a resolução, e eu vou tentar continuar em outra aqui o quanto der, ó. Vamos ver, vai tremer um pouquinho, mas aí eu mantenho alguma coisa ali do meu exercício e continuo aqui na próxima folha, tá? Então eu vou aplicar a equação de Gauss mesmo, tá bom, gente? Ou a equação dos pontos conjugados. Toda hora estou começando errado. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, substituindo os valores que eu conheço, 1 sobre 120 mais 1 sobre 40. 120 é o mínimo múltiplo comum, então aqui fica 1 e aqui fica 3, tá certo? Invertendo tudo isso, opa, vocês não estão mais vendo, aí, invertendo tudo isso, eu terei que a distância focal vale 120 sobre 4, portanto a distância focal vai valer 60, vai dar 30 centímetros. Como ele quer o raio de curvatura, e a gente disse aqui atrás que raio de curvatura é 2 vezes o foco, ficou tranquilo também. O raio de curvatura, que vale 2 vezes o foco, será 2 vezes 30 centímetros. Raio de curvatura, 60 centímetros, certo? Então, concluído aí os dois exercícios que eu estava devendo para vocês. E tchau, gente. Um abraço, bons estudos. Qualquer dúvida, me comunica aí. Me avisa pelo WhatsApp, me avisa para semana que vem na aula. Tá bom? Tchau, gente. Até mais.